Hoje nós vamos estudar perímetro e área de figuras planas. Figuras geométricas. Uma figura geométrica pode ser plana ou não plana. Qual é a diferença entre elas? Figuras planas são figuras que possuem comprimento e largura, ou seja, são figuras bidimensionais. São figuras que apresentam duas dimensões. E figuras não planas são figuras que possuem comprimento, largura e altura. São as chamadas figuras tridimensionais. Estas possuem três dimensões. São exemplos de figuras planas: o triângulo, o losango, o trapézio. E figuras não planas: a pirâmide, o cubo, o bloco retangular. Perímetro. O que é perímetro de uma figura? Perímetro é a soma das medidas dos lados de uma figura plana. Calcule o perímetro das figuras planas a seguir. Nós temos aqui um quadrilátero, um polígono de 4 lados, e temos um hexágono, um polígono de 6 lados. O perímetro é a soma das medidas dos lados. O quadrilátero são 60, 50, 30 e 40. Logo, o perímetro do quadrilátero é 180 metros. No hexágono, nós temos dois lados medindo 10, dois lados medindo 3 e dois lados medindo 2 centímetros. Então, a soma das 6 medidas é igual a 30 centímetros. Um campo de futebol de formato retangular tem 100 metros de largura por 70 metros de comprimento. Antes de cada treino, os jogadores de um time dão 5 voltas e meia correndo ao redor do campo. Sendo assim, determine quantos metros os jogadores correm ao dar uma volta completa no campo. Então, veja bem, se as dimensões do campo são 100 metros por 70 metros, o perímetro, uma volta completa, vai ser o quê? 100 mais 100, que são dois lados de mesma medida, mais 70 mais 70. Então, em uma volta completa, percorre-se 340 metros. Letra B. Quantos metros eles percorrem ao dar 5 voltas e meia ao redor do campo? Então, 5 voltas e meia vai ser a distância que os jogadores vão percorrer. Vai ser 5,5 vezes o perímetro, que é 340 metros. Então, 5,5 vezes 340. Em 5 voltas e meia, a distância percorrida é de 1.870 metros. Área de figuras planas. Área é a medida da superfície de uma figura geométrica. Na geometria, as formas mais conhecidas são triângulo, quadrado, retângulo, paralelogramo, losango, trapézio e círculo. Todas essas possuem fórmulas matemáticas para o cálculo da medida de sua superfície, ou seja, de sua área. No estudo de áreas de figuras planas, as medidas são expressas em metros quadrados, se tiver metro, ou decímetro quadrado, ou centímetro quadrado, ou milímetro quadrado. Sempre elevo ao quadrado. Por quê? Porque eu estou trabalhando com duas dimensões. Vale ressaltar que as áreas compreendem as partes internas da figura, ou seja, o espaço que ela ocupa. Área e perímetro de figuras planas. Confira a seguir as fórmulas para encontrar a área e o perímetro das figuras planas. Vamos iniciar com o quadrado, triângulo, paralelogramo, círculo, trapézio, losango e retângulo. O triângulo.
perímetro é a soma das medidas dos lados. E para calcular a área, nós fazemos a medida da base vezes a medida da altura dividido por 2. Calcule a área do triângulo de base 5 centímetros e altura de 12 centímetros. Então, se a área é base vezes altura dividido por 2, nós vamos fazer 5 vezes 12 dividido por 2. 5 vezes 12 é igual a 60. 60 dividido por 2, 30 centímetros quadrados. A próxima figura é o quadrado. A área do quadrado é a medida do seu lado ao quadrado e o perímetro é a soma das 4 medidas dos lados. Como os lados têm a mesma medida, eu posso dizer que o perímetro é 4 vezes a medida do lado. Calcule a área de um quadrado com lado de 19 centímetros. Então, a área do quadrado é a medida do lado ao quadrado. Se o lado mede 19, o que é 19 ao quadrado? É 19 multiplicados por ele mesmo 2 vezes. Então, a área do quadrado é igual a 19 vezes 19, 361 centímetros quadrados. Na sequência, nós vamos aprender a calcular a área de um retângulo. A área de um retângulo é a medida da base vezes a medida da altura. Como o retângulo tem 2 pares de lados iguais, eu posso dizer que o perímetro é 2 vezes a base mais a altura. Eu somo a base e a altura e multiplico por 2. Por quê? Porque esses dois lados se repetem. Calcule a área de um retângulo de base 15 centímetros e altura 10 centímetros. Então, a área é a base vezes a altura. A área deste retângulo vai ser 15 vezes 10, que é igual a 150 centímetros quadrados. Agora, vamos ver a área do trapézio. O trapézio ele tem 2 bases, uma que eu chamo de base maior e outra que eu chamo de base menor. Então, a área vai ser a soma das bases vezes a altura dividido por 2. E o perímetro é a soma das medidas dos 4 lados. Calcule a área de um trapézio com base menor de 5 centímetros, base maior de 20 centímetros e altura de 12 centímetros. Então, a área vai ser a base maior, que mede 20, mais a menor, que mede 5. 20 mais 5 é igual a 25, vezes a altura, que é igual a 12. 25 vezes 12 é igual a 300. 300 dividido por 2, a área do trapézio é 150 centímetros quadrados. Nós temos também a área de um losango. O losango, eles têm os 4 lados de mesma medida, então o perímetro do losango é o mesmo perímetro do quadrado, 4 vezes a medida do lado. Porém, na área eu faço o produto das diagonais, diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2. Calcule a área de um losango com diagonal menor de 9 centímetros e diagonal maior de 16 centímetros. Então, a área vai ser diagonal maior vezes diagonal menor. 9 vezes 16, dividido por 2. 16 vezes 9, 144. 144 dividido por 2, 72 centímetros quadrados. E para finalizar, nós temos a área do círculo, que é π vezes o raio ao quadrado. E o comprimento, o perímetro do círculo é 2 vezes π vezes o raio. Calcule a área de um círculo cujo diâmetro mede 14 centímetros. Então, para calcular a área, primeiro eu preciso do raio. O raio é o quê? É a metade do diâmetro. Se o diâmetro é 14, o raio vai ser 7 centímetros. E a área é π vezes o raio ao quadrado. O π
é aproximadamente 3,14 e o raio 7. O que é 7 ao quadrado? É 7 multiplicados por ele mesmo duas vezes. 7 vezes 7, 49. 3,14 vezes 49 é igual a 153,86 centímetros quadrados. A planificação de uma caixa com 17 centímetros de comprimento, 5 centímetros de largura e 24 centímetros de altura é apresentada na figura abaixo. Qual é a quantidade de papelão necessária para fazer uma caixa com essas dimensões? Então, vamos analisar. Nós temos 6 partes. Nós temos 2 pares de partes iguais. Nós temos aí a área de papelão, a quantidade de papelão que nós vamos gastar é 2 vezes a área 1 mais a área 2 mais a área 3. O que vai ser a área 1? Vai ser os dois retângulos maiores. Então, a área do retângulo é base vezes altura. Nós temos aí uma base medindo 17 e a altura medindo 24. 17 vezes 24, 408 centímetros. A área 2, nós chamamos de área 2 as laterais da caixa, cujo comprimento é 17 e largura 5. Então, a área é base vezes altura. A área é igual a 17 vezes 5. 17 vezes 5, 85 centímetros quadrados cada uma. E chamamos de área 3 as laterais menores da caixa, cujo comprimento é 8 e cujo comprimento é 5 e largura 24. 5 vezes 24 é igual a 120 centímetros quadrados. Então, agora nós já achamos a área de cada uma das partes dessa caixa. Então, a área total vai ser igual a quê? A 2 vezes 408, que são duas partes, mais 85, mais 120. Então, somando, nós teremos 2 vezes 613. Então, a área total de papelão necessário para fazer a caixa é 1.226 centímetros quadrados. Calcule a área da figura acima. Então, veja bem. Mas esse aqui não tem um quadrado, não tem um retângulo. Primeiro, eu vou pensar e vou dividir esta figura em figuras menores. Eu posso, nessa figura, retirar um trapézio e posso retirar um triângulo. E vai sobrar o quê? Um retângulo. Então, eu tenho aí 3 figuras. Então, eu vou chamar figura 1, figura 2 e figura 3. A figura 1 vai ser o retângulo. A área do retângulo é base vezes altura. 12 vezes 24. 12 vezes 24, 288 centímetros quadrados. Vou chamar de figura 2 o triângulo. A área do triângulo é o quê? Base vezes altura dividido por 2. Então, a área do triângulo vai ser a base que é 10, a altura que é 12. 10 vezes 12, 120. 120 dividido por 2 é igual a 60 centímetros quadrados. E vou chamar de figura 3 o trapézio. A área do trapézio é a base maior mais a menor, vezes a altura dividido por 2. Nós temos as bases, que é 4 e 12, e a altura, que é 8. Então, a área 3 vai ser 12 mais 4, que são as duas bases, vezes a altura, que é 8. 12 mais 4 é igual a 16. 16 vezes 8 é igual a 128. 128 dividido por 2, 64 centímetros quadrados. Agora que eu já achei a área de cada parte, vamos somar as 3 áreas, 288 mais 60 mais 64. Então, a área total da figura é 412 centímetros quadrados. Agora que já sabemos o que é
e como calcular área e perímetro de figuras planas, vamos desenvolver as atividades? Qualquer dúvida, pergunte. Estou aqui para auxiliar você.